O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na Santa Missa de hoje, nós fomos agraciados em escutar a vocação de São Mateus. Nosso Senhor se encontra com este apóstolo na coletoria de impostos, o chama, ele larga tudo, segue Nosso Senhor, depois acolhe Jesus em casa, e aí nós nos deparamos com este atrito do Evangelho. Temos São Mateus, junto a Cristo, os outros discípulos e outros pecadores, sentados à mesa, e temos os fariseus que vêm para poder tentar criar algum tipo de clima, tentar dizer que Jesus não deveria estar lá junto àqueles pecadores. É o Evangelho de hoje. Nós escutamos Jesus chamar este discípulo. Mas para adentrarmos um pouco neste Evangelho e vermos como este Evangelho será importante para nós, porque ele nos lembra que todos somos chamados à santidade, eu gostaria que nós voltássemos alguns versículos antes, porque os versículos imediatamente anteriores à vocação de São Mateus são aqueles que nós escutamos na Santa Missa de ontem, a cura de um leproso. Jesus sai na barca, atravessa para outra margem do lago, lá se encontra com um leproso, o cura, e aí nós temos um outro atrito com os fariseus, porque os fariseus falam: por que Jesus está curando esse homem? Até que nós escutamos Jesus dizer: o que é mais fácil, curar esta pessoa ou dizer levanta e vai? Porque Jesus, no Evangelho de ontem, ele vem nos mostrar que ele é Deus. O que quer que nós estejamos passando na nossa vida, quaisquer que sejam os problemas que nós estamos submetidos no dia de hoje, eles não são nada comparados aos nossos pecados, porque os nossos problemas atuais, sejam os problemas físicos, sejam os problemas psíquicos, sejam os problemas emocionais, eles nos fazem sofrer aqui nesta terra, mas os nossos pecados nos fazem sofrer para a eternidade. E o Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer que nós estejamos junto com Ele no céu para sempre. Então o Senhor cura os males físicos, mas o Senhor, de maneira mais intensa, Ele vem nos salvar. E aí, mostrando essa salvação, é que o próximo passo nós escutamos da vocação de São Mateus. Jesus nos cura, Jesus realiza milagres na nossa vida, porque Ele nos chama para estar com Ele. Então o primeiro ponto, quando nós pensamos a vocação de São Mateus, mas também a nossa vocação pessoal, é porque o Senhor nos chama porque Ele quer nos dar o céu. Muitos cristãos, infelizmente, se aproximam de Jesus por razões escusas. Eu quero estar junto com Jesus porque eu quero me ver livre de uma determinada situação. Eu vou rezar porque eu quero que Jesus me dê uma casa, me dê uma fortuna. Eu quero rezar porque eu quero que Jesus me livre de determinada pessoa. Eu quero rezar porque eu quero ganhar na Mega Sena da virada e ganhar sei lá quantos milhões. Eu quero rezar porque eu quero que Jesus me dê um emprego novo. Eu quero rezar porque eu quero de Jesus isso, aquilo e etc. Jesus pode nos dar essas coisas, se Ele quiser. Mas Ele só vai querer nos dar o que quer que peçamos, se aquilo nos aproximar do céu. Porque Jesus
Ele quer a nossa salvação em primeiro lugar. Jesus não quer que nós sejamos pessoas muitas vezes famosas, ou com muito dinheiro, ou com o que quer que seja a glória terrestre. Nada disso importa, porque daqui a 100, 200, 300 anos, quem é que vai se lembrar do nosso nome, inclusive? Às vezes há pessoas que brigam tanto com familiares por causa de herança, por um terreno, por alguma casa, que daqui a 70 anos, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, sei lá, daqui a um tempo, vai estar destruída no chão, não vai valer nada, ninguém vai lembrar do nosso nome, ninguém vai lembrar da nossa família, simplesmente acabou. Agora, o céu não. No céu nós seremos lembrados para sempre, porque estaremos no coração de nosso Senhor. E mesmo que seja só nosso Senhor quem se lembre de nós, isso já nos basta, porque o importante é estar unidos a Deus. Então, quando o Senhor nos chama, amados irmãos e irmãs, Ele nos chama para a nossa salvação, assim como Ele chamou São Mateus. E lembrar a vocação de São Mateus neste Evangelho é também lembrar como na nossa vida, uma vez que estamos juntos do Senhor, a nossa vida pode se tornar um exemplo para as outras pessoas. Porque Jesus chamou São Mateus e chamou a ele unicamente. Mas quando Jesus foi para a casa dele, tínhamos vários outros cobradores de impostos. Nós tínhamos vários outros pecadores, para dizer que o milagre e a obra que Jesus fez na vida deste discípulo irradiou a luz de Cristo para toda uma multidão. E os santos nos ensinam isso. Nós podemos ter quaisquer que sejam os pecados no dia de hoje, ou nós possamos ter cometido pecados terríveis no passado, ou até mesmo venhamos a cometer pecados tremendos no futuro. O que importa, irmãos e irmãs, é nos abrirmos à misericórdia de Deus, porque se nos abrimos a ela, o Senhor faz maravilhas para aqueles que nos são confiados, ou para aqueles que estão no nosso entorno, através da nossa vida. E os exemplos dos santos são claríssimos nesse sentido. Nós temos um São Paulo, por exemplo, que foi um algoz, alguém que matou Santo Estevão. Se a gente para poder pensar, não é? O primeiro mártir da nossa igreja, Santo Estevão, ele foi morto a pedradas por obra de um outro santo, que é São Paulo. Mas esse assassino que foi São Paulo tornou-se para a gente uma coluna da igreja, para dizer que aqueles pecados que foram cometidos por ele não importam mais no céu, porque São Paulo se abriu à graça de nosso Senhor. A gente olha um Santo Agostinho também, por exemplo, um homem que foi imoral, um homem que foi mentiroso, um homem que fez inúmeras perversidades, mas porque se abriu à graça de Deus, hoje é um dos maiores doutores da nossa igreja, e até mesmo uma das maiores personalidades da nossa sociedade do Ocidente, porque quando nós pensamos nos escritos de Santo Agostinho, nós temos reflexões que moldaram a nossa civilização ocidental, mas é uma pessoa que não valeria nada, uma pessoa que talvez nenhum de nós queria nem ter contato. Temos uma Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, para dizer de uma santa mais recente, que era uma menina chata. Para quem já leu os escritos de Santa Teresinha sabe, ô menina que era enjoada, viu? Era uma menina mimada, era uma menina muito chatinha, muito fresca, mas quando se abriu a graça de Deus, tornou-se uma potência espiritual, uma doutora da igreja, só com 24 anos. Pensa só, uma jovenzinha de 24 anos se tornou esta grande santa que toca o mundo inteiro. Na nossa arquidiocese, que tivemos a graça de receber as relíquias de Santa Teresinha, por todos os lugares onde ela passou, nós vimos o furacão que foi Santa Teresinha. Milhares e milhares de pessoas adentrando madrugadas em oração, indo de um lado a outro da nossa arquidiocese, tudo para poder estar perto das relíquias desta menina, que antes ninguém queria nem estar perto, de tão chata que era, mas hoje é este amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha as histórias dos santos, nós vemos que isso também é uma constância. Aqueles santos que eram pecadores terríveis, porque se abriram à graça de Deus, hoje estão no céu e arrastam multidões para nosso Senhor, assim como foi São Mateus neste Evangelho. E esse, irmãos e irmãs, é o convite para nós, que nós aprendamos com os santos, com São Mateus, com São Paulo, Santo Agostinho, Santa Teresinha, Santa Dulce dos Pobres, padroeira da nossa paróquia lá no aglomerado da Serra,
todos os nossos santos de devoção, enfim, aprendermos de todos os santos, que quando nós nos abrimos ao chamado e à graça de Deus, Deus faz maravilhas na nossa vida, porque Deus nos dá a salvação e através de nós Ele também dá essa mesma salvação à humanidade inteira. Aprendamos a ser como São Mateus, não como os fariseus, que estavam nas trevas e quiseram permanecer nas trevas. E aí aqueles que estão nas trevas não se abrem às virtudes, não se abrem à graça de nosso Senhor. Sejamos humildes para deixar que Cristo nos toque, porque quando Deus vem a nós, por mais que seja difícil e desafiador o caminho com o nosso Senhor, vale a pena, porque Deus age através de nós, porque Deus cura as nossas feridas, porque Deus perdoa o nosso passado, porque Deus nos ampara no presente, porque Deus cuida do nosso futuro. Tudo porque nos abrimos à graça dele. Então sejamos como São Mateus e como os santos. Deixemos que o Senhor faça maravilhas na nossa vida, porque vale a pena o caminho com o nosso Senhor. Ele dá sentido à nossa vida. Ele nos traz verdadeira felicidade. Peçamos essa graça nesse dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.